Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador na abertura desse terceiro e último bloco do nosso programa. Não é um contrassenso fazer campanha contra o uso de drogas e, por outro, defender que o consumo não seja mais crime? Doutor Mauro, como é que você vê essa questão? Olha, essa pergunta, na verdade, é a seguinte: defender o uso de drogas são determinados segmentos da sociedade. E, ao mesmo tempo, campanhas publicitárias já é uma política pública de governo. Então, as coisas, em tese, não se confundem, né? Mas o que deve ficar bem claro é que o que se está sendo debatido pela sociedade é uma forma, na minha opinião, além das propriedades médicas, dentro de outras áreas da cannabis em si, o que se discute são políticas públicas de segurança pública. Né? O que a sociedade percebe hoje em dia é polícia cada vez mais armada e traficante, por consequência, também quer se armar ainda mais. Né? E o que se debate é uma forma de você tentar amenizar esse problema. Os que defendem uma mudança dessas políticas, se quer falar, olha, vamos acabar com o tráfico na nossa sociedade. Não é isso. Né? Por exemplo, se o Estado resolver hoje proibir o álcool e o tabaco, o que vai acontecer com essas duas substâncias? Vão para a ilegalidade. Mais poder na mão de traficantes, né? Do mercado paralelo. Então, o que queremos fazer nesse debate? É tirar desse mercado ilícito o poder, o monopólio do comércio, né? e do controle dessas substâncias e passar para o lado da legalidade, para que o Estado consiga ter mais efetividade em suas políticas públicas de segurança pública. Né? Deputado João Campos, o líder máximo do seu partido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fez uma revisão assim, completa de suas posições com relação à questão do uso de drogas, do combate às drogas, e hoje é um dos líderes mundiais de uma campanha, inclusive tem um filme na apresentação do programa, um trecho do filme foi mostrado, Quebrando o Tabu, para que seja revista toda a legislação, essa legislação que o senhor está defendendo. E ele é o líder do seu partido. Você já teve alguma conversa com ele, já procurou ele para tratar desse assunto? Como é que... O presidente Fernando Henrique não fez essa discussão no partido e nem fala pelo partido em relação a esse tema. Ele tem o respeito de todos nós, a nossa admiração, é um líder, mas em relação a esse tema ele fala por si só. O partido não fez essa discussão, daí por diante. Ele continua tendo o nosso respeito, mas é uma tese que é colocada por ele enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Agora, eu sou policial de carreira, né? Sou um delegado de polícia. Sim. É evidente que houve um fracasso do combate às drogas, do Plano Colômbia, nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação real. Quer dizer, nunca se gastou tanto com combate ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas, à produção de drogas, e, entretanto, a escala do tráfico, o fracasso é evidente. E agora o exemplo mais gritante é a situação do México, que está em vias de se tornar um que se chama de narco-estado, né? Porque o grau de corrupção do aparelho policial, do aparelho de repressão, é enorme. Nós estamos vivendo uma experiência assim, interessante com relação ao combate ao tráfico, no caso do Rio de Janeiro. Qual é o balanço que o senhor faz disso aí, já não do ponto de vista da questão legal, mas do ponto de vista da eficiência policial? A eficiência policial está muito baixa, mas não é só nesse caso. É também em relação a roubo de carro, é em relação a homicídios, a taxa de homicídio, agora o mapa da violência mostrou isso, enfim. Então, exatamente por quê? Porque ao longo do tempo, e a gente volta para a questão exatamente das políticas de segurança pública, os governos, não apenas esse, ao longo do tempo os governos não investiram em segurança pública, não investiram em termos de qualificação de policial, de logística, de novas tecnologias, daí por diante. Então o crime avançou e as polícias, por falta de investimento, ficaram lá atrás. Elas não conseguem dar a resposta, não só nessa área, mas nas demais áreas. Temos mais uma pergunta de telespectador.
porque em outros países, medicamentos à base de maconha já são legalizados para o tratamento de doenças graves. Aproveita e fale um pouco também das suas pesquisas com relação a isso. Na verdade, a minha pesquisa é com o sistema que a gente chama sistema canabinoide endógeno, do próprio corpo, né? Recentemente foi compreendido o efeito que os princípios ativos da maconha faziam no organismo, que antes achava que era um efeito desorganizador, mas na verdade ela atua sobre estruturas específicas que regulam a forma como o sistema nervoso funciona. E a partir da descoberta dessas estruturas específicas, se compreendeu que o cérebro deveria produzir substâncias parecidas com as que tem a maconha, e aí encontrar essas substâncias no cérebro são chamados canabinoides endógenos. O canabinoide vem do nome cannabis sativa, da planta. A minha pesquisa começou bem no início dessas descobertas, né, sobre os endocannabinoides, e ela tem a ver com a função dos canabinoides endógenos na regulação do equilíbrio e da coordenação de todos os aspectos da fisiologia dos animais, inclusive aspectos emocionais, cognitivos e de apetite e de inflamação. É um sistema que orquestra a adaptação do organismo de volta à normalidade. Não é que quando ele atua, ele está na normalidade, ele faz essa transição. Então, com isso, se ficou claro tanto como funciona todos esses princípios ativos e suas funções benéficas, como os problemas do abuso, né? O problema do abuso, como eu falei, se a pessoa usa constantemente, ela vai ter um déficit cognitivo, um déficit de memória, mas isso é um déficit... Ela vai ficando com o miolo mole, como se diz. Não muda o miolo da pessoa. Ela responde a pergunta dos malefícios. Não muda, mas não muda o cérebro da pessoa. O que acontece é que quando ela para, existe um período em que ainda há THC no organismo dela, e na medida que esse THC vai sendo eliminado, a pessoa vai voltando ao normal. Então, um usuário pesado, de muitos anos, ele vai precisar de uns meses aí para... Agora, essa pesquisa você fez com animais ou fez observando pacientes? Com animais. Nos Estados Unidos. A pesquisa, a essência da minha pesquisa foi mostrar o seguinte, que quando o animal passa por um estresse, existe um hormônio que é produzido pela glândula adrenal, que chama cortisol, o nome. Esse hormônio ele orquestra uma série de mudanças, tanto da fisiologia do organismo quanto do cérebro, para justamente após a emergência desse estresse, que pode ser correr de um predador nos animais, ou correr de um assalto, ou enfim, uma briga, alguma coisa em humanos, depois dessa ocorrência do estresse, que é quando a pessoa fica cheia de adrenalina, disposta a brigar ou a fugir, existe um período necessário para ela voltar ao normal. E esses glucocorticoides, o que eles fazem é fazer várias células produzirem, então, esses canabinoides endógenos para acalmar a pessoa, para diminuir a tensão psicológica e muscular, para diminuir a dor, para reduzir a inflamação, para melhorar até, do ponto de vista cognitivo, um pouco a criatividade, porque ajuda ela a fragilizar algumas memórias que não estão mais úteis para poder surgirem novas memórias, por exemplo. Então, da mesma forma que isso gerou uma compreensão melhor dos benefícios, também gerou dos malefícios. Então, o que, assim, não tem um embate muito forte com ele. O meu problema é que se estabeleça com clareza exatamente o que acontece. Agora, por que isso é importante? Porque quando você fala, na verdade, o que é bom e o que é ruim, isso é importante para quem vai fazer uso medicinal. Então, você desmistificar, por exemplo, que a maconha não mata neurônio, não é uma intenção do cientista de falar para as pessoas, pode usar do jeito que quiser porque não mata neurônio. Não, é para deixar claro que para o uso medicinal, inclusive, essas pessoas não vão ter esse dano porque ele não ocorre. É importante que se saiba isso porque, quando eu estou falando de uso medicinal, eu estou falando de aliviar sofrimentos sérios. Agora, o que é feito hoje em termos de produção de substâncias, de medicamentos e mesmo de linhagens de maconha que possam ser usados de forma medicinal? No Brasil, nada, porque... Mas fora do Brasil, aí, que você constatou. Olha, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cadeia produtiva que inclusive rende bilhões à Califórnia de várias linhagens usadas para medicina. São linhagens que são adequadas, né, para determinados tipos de funções, né? Tem uma que pode ser mais analgésica, outra que pode ser mais para
para insônia ou bruxismo, que é o caso que ele falou, né? O bruxismo é uma espécie de manifestação de tensão, né? De estresse. Então, condiz com o efeito endógeno da maconha. Então, existem pesquisas muito sólidas nessa área e o uso, quer dizer, quando a gente fala de uso medicinal, não está falando de coisa de outro planeta, né? Isso tem no Canadá, isso tem nos Estados Unidos, institucionalizado, não é clandestino. Em Israel, certo? E na Holanda, são países que superaram as barreiras do obscurantismo para dar às pessoas o direito de usar o benefício de uma coisa maravilhosa que a natureza criou, que foi essa planta. Agora, a Embrapa está desenvolvendo trabalho nessa área? Não tem. Porque é a única instituição aparelhada para desenvolver produtos. Existe entre os estudiosos, houve um congresso, já foi o segundo que houve, mas houve um em 2010, onde se deliberou, né, a recomendação ao Estado brasileiro que estabelecesse uma entidade que pudesse produzir essas plantas para que elas pudessem ser usadas para pesquisa, porque é necessário para a pesquisa científica que haja uma padronização, senão uma experiência aqui vai dar de um jeito, você pega uma planta, outra, dá de outro. Você na UNB, você está dando sequência a essa pesquisa? Ou... Como eu falei, a minha pesquisa não envolve maconha, ela envolve o entendimento dos canabinoides que o próprio corpo produz. Mas a reboque desse conhecimento me permite entender como que o que vem de fora atua também. Que é possível produzir uma substância que substitua o... Essa agência, né, reguladora, que seria talvez associada à Anvisa, ela é necessária, ela já está prevista, então falta só, a lei não impede ela, falta só vontade política. Inclusive, vai ser tão importante, tem alguns... Deputado, o senhor é a favor de criar uma agência reguladora da produção? Eu respeito a pesquisa consumo desenvolvida por ele, e consumo de maconha? Não tem como duvidar disso, né? Das propriedades medicinais. Em relação a isso, eu estou de pleno acordo. As propriedades medicinais que estão comprovadas cientificamente e que seja usado cientificamente. Agora, dentro da área de segurança pública, da política criminal, nós temos uma outra realidade. Doutor Mauro. O interessante é o seguinte, eu ouvindo com atenção o que o nosso colega deputado falou, temos que deixar bem claro, uma coisa é maconha, outra coisa é crack, oxi, cocaína, que também está lá no alto daquela escala levantada anteriormente pelo doutor Renato. Tá? Então, nós estamos falando de maconha. O que costumamos ver aquelas pessoas na cracolândia? É o uso de crack. E é uma droga realmente perigosíssima que demanda uma assistência da família, questão de saúde pública, de clínica de tratamento. Agora, é uma situação assim de uma hipocrisia muito grande, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o eixo monumental em Brasília, né? Você tem 2 polos de consumo de drogas aqui, a luz do dia. Rodoviária. Tem a rodoviária e o cruzeiro lá em cima, depois do Buriti. É uma coisa consentida, porque de certa forma, sim. Você não observa uma ação ostensiva da É uma do certa Estado. complacência do poder público. O que é isso? Como interpretar isso? O que significa isso? Que as pessoas estão chegando à conclusão de que é preciso no parlamento e na lei. Porque mudar a forma de lidar com a lei isso. anterior era muito dura e essa já não é, refletindo esse comportamento da O sociedade. deputado falou que o que falta do Estado é o acolhimento dessas pessoas para tratamento. A polícia não tem como resolver o problema deles. Não é a polícia que resolve. A polícia não tem como resolver. É o que mas o deputado falou. são 2 estados completamente diferentes. Na rodoviária você tem Crack. Crack, Crack, pessoas óxido. enlouquecidas e tal. E lá no cruzeiro você vê que é gente de classe média, que parou o carro, que fica ali namorando, batendo papo e tal. É outro padrão de É o que eu estava falando, são de 2 comportamento. São 2 contextos. Mas isso significa que esse arcabouço todo aí está ruindo, que essas coisas não estão funcionando? Ou há uma lei e há um procedimento prático diante da realidade diferente? O que é isso? A aplicação prática da legislação atual que gera dúvidas acerca da interpretação. É o que eu falei. É muito nítido. Realmente, o usuário não vai para a cadeia. Mas a definição de quem define o que é usuário e o que é traficante é o delegado. E aí vai muito
também puxa muito lado, aonde foi pego esse usuário? Foi numa periferia e a pessoa não tem como justificar naquele de início como é que ele conseguiu a substância, a tendência é ser traficante. Então, isso é um problema, a aplicação da lei em si é um problema. Tá? Outra coisa, a diferenciação dos níveis, de quais são as drogas que estamos falando. Realmente, crack, eu não estou aqui discutindo crack. Acho que nós vamos ter que fazer outro programa para discutir, porque... O tema é complexo. E outra coisa, a maconha... Nós chegamos ao final, o tempo estourou e nós vamos ter que encerrar o programa. O assunto, a polêmica continua.